coisa que caiu por terra, que hoje não se usa mais, sabe qual que é? Essa eu tenho certeza que você já ouviu. Bucha vegetal na mama para poder calejar a mama. Não, essa eu fiz. Na minha primeira gestação eu recebi essa orientação porque eu tinha muito medo de amamentar e sentir dor ao amamentar. E aí eu conversei com o médico e perguntei para ele como que eu poderia preparar a mama para a amamentação. E uma das orientações que ele me passou era fazer uso da bucha vegetal ali durante o banho, fazer massagem na mama, no bico. Só que quando eu fiz ainda pior, porque eu na minha cabeça eu dizia assim, não, eu prefiro sentir dor hoje do que quando for amamentar. E aí você sabe o que eu fazia? Eu pegava aquela bucha vegetal e fazia um esfregaço e ficava ardendo, ficava vermelho e eu acreditava que aquilo ia calejar a minha mama e eu ia ficar super tranquilo na hora de amamentar. E aí não resolveu nada, porque doeu durante a gestação quando eu preparei a mama com a bucha vegetal e também atrapalhou na hora de amamentar, porque eu não fiz a pega correta e a gente sabe que na grande maioria o motivo pelo qual nós sentimos dores ao amamentar é porque não se faz a pega correta. A mama durante todo o período de gestação, ela na preparação normal, ela já fica um pouco dolorida porque ela aumenta muito o volume e aí traz algum desconforto. Então eu tive muita dificuldade. Essas, hoje a gente chama de fake news, né? Mas na minha época eram orientações que eu recebia. Nesse caso específico do meu próprio médico. Mas tem algumas outras coisas que a avó nos ensinava. Gente, e não é questão de ser mentira ou Deus o livre maldade, mas é um conhecimento que vai sendo vencido por novas pesquisas, por novos estudos, e tudo isso é para o nosso bem. É importante a gente caminhar dentro daquilo que nos vai sendo revelado, ok? Então nós estamos aqui hoje para falar sobre fake news da amamentação e o quanto é importante termos informações de valores para nos ajudar a despertar a amamentação com uma maternidade segura e confiante. Eu já sou, você que está chegando aqui agora, eu quero me apresentar a você. Eu sou Delândia Falcão, enfermeira, já sou a sua consultora em amamentação. Sempre que você precisar, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas e vai ser para nós uma grande alegria, um prazer poder te ajudar com essas dúvidas e muitas outras no nosso canal. Já tem muito conteúdo bacana. Passa lá, se inscreve e se tudo isso que nós estamos falando aqui hoje fazer sentido para você, curta, compartilhe, porque isso realmente vai nos ajudar a outras mães, a outras mulheres que talvez tenham também a mesma dúvida que você e que acredita nessas fake news que nós vamos apresentar aqui hoje e que talvez esteja desenvolvendo um certo medo, um certo receio da amamentação. Tá bom? Vamos lá? Eu preparei muitas, eu acho que talvez hoje não dê para falar sobre todas, mas a primeira é muito clássica. Olha aqui, pular uma mamada, né? Para ter mais leite na próxima. Você já ouviu essa também? Tipo assim, não, eu vou fazer a amamentação no primeiro horário do dia e aí eu vou pular uma mamada para guardar leite para uma próxima mamada. E aí eu preciso dizer para você que isso não existe. Pular uma mamada para que a mama encha mais, para guardar leite, isso não existe. Primeiro, o que acontece? Quando você está ali no processo de amamentação, o leite, depois de alguns dias, ele vai ser produzido durante a amamentação, entende? Então, se você pula uma mamada, a única coisa que certeza vai acontecer
é que o seu bebê pode ficar com fome, porque esse espaçamento maior do que ele já estava acostumado pode atrapalhar e muito, ok? Então, fazer esse pulo de uma mamada para que haja mais leite na próxima não é verdade. Não acredite nisso, tá bom? É fake news. Agora, a amamentação em livre demanda é de 3 em 3 horas. E aí, o que vocês acham? Você acredita que realmente livre demanda tem um horário cravado? Sim ou não? A resposta é não. Livre demanda é fazer com que o bebê mame o tempo todo. O tempo todo, principalmente nos primeiros dias, é muito importante. Nos primeiros dias, esse bebê, ele vai mamar assim 10, 15 vezes por dia. Porque o que acontece? Deixa eu só te mostrar aqui uma coisa. Olha o tamanho do estômago desse bebê. Nos primeiros dias, cabe 5, 7 ml. Então, a livre demanda é porque esse bebê tem um estômago muito pequeno e a digestão é muito rápida. Então, o que acontece? Ele mama, digere e ali, ó, já faz o seu cocô e logo ele tá com fome novamente. Então, livre demanda não tem horário específico, tem que ser de 2 em 2, tem que ser de 3 em 3. Horário de 2 em 2, de 3 em 3, isso você vai fazer quando estiver começando uma rotina para o seu bebê. E quando então que eu começo essa rotina? Deixa pelo menos os 30 primeiros dias. Porque o que acontece? Esses 30 primeiros dias, você e o bebê já vai estar nesse processo mais ambientado de amamentação, de sono. Todo o metabolismo do sono do bebê já vai estar mais maduro. E aí você consegue começar uma rotina para o sono, uma rotina para a amamentação. E aí sim, você consegue organizar os horários mais espaçados, tá bom? Mas sempre lendo todos os sinais, porque olha, o bebê, ele não fala, mas ele se comunica muito bem, tá bom? Então você vai observar, o bebê com 30 dias, ele já suporta uma quantidade maior, então é de 80 a 150 ml, consegue perceber a diferença do primeiro para 30 dias? Aqui é na primeira semana e aqui já é com 30 dias. Então, para digerir todo esse leite aqui, já vai demorar um pouco mais. E aí é nesse período onde o bebê vai amamentar, vai demorar um pouco mais para digerir, para ter fome novamente. Você consegue organizar uma rotina para então ter esse espaçamento maior de horário entre uma mamada e outra, ok? Deu para entender, pessoal? Por que é livre demanda, principalmente nos primeiros dias? Precisa ser literalmente o tempo todo, tá? O bebê mama muito, não é manha, ele quer o peito, ele quer você, sim, mas é fome também, porque ele realmente mama muitas vezes, mas em quantidades, ó, bem pequenininhas, tá bom? E agora, essa aqui, talvez eu já falei, né, sobre as buchas vegetais. Bucha no mamilo durante a gestação previne fissuras. E aí, o que vocês acham? Será que realmente vai prevenir? Sim ou não? O que vocês me respondem? Ó, olha o que acontece. A fissura é aquele rasgado, né? Literalmente, o bico da mama, ela racha, porque a pega, ela vai incorreta. Quando o bebê, ele vai amamentar, tem a posição correta de fazê-lo. E aí, o que acontece? Quando ele abocanha somente o bico, ele vai fazer uma pressão nesse bico e vai ficar desse jeito, ó. No meu aconteceu.
Na minha primeira gestação, eu não tinha nenhum conhecimento, ainda não era enfermeira e não tinha tanto acesso à informação como vocês hoje têm aqui, né? Em toda essa rede digital. Então, o que aconteceu? Eu apanhei demais. E aí, com a pega incorreta, amassou meu mamilo, fez uma pizza e aqui feriu. E aí ele racha, ele faz uma fissura e dói demais. A bucha vegetal é para aquilo que nós falamos sobre calejar. É fazer um esfregaço para calejar, deixar mais grosso, de calo, calejar de calo. Sabe quando você trabalha muito com inchada e aí deixa suas mãos mais grossas, literalmente cria calos? Então, na cultura, a ideia de usar a bucha era exatamente essa, de deixar o mamilo mais calejado, mais grosso, para quando o bebê amamentar você não sentir nenhuma dor, ok? Gente, isso é torturante porque não precisa disso, tá bom? A única coisa que você precisa é de informação, de como você oferta essa mama de maneira adequada para que o bebê faça a melhor pega, para que você não sinta nenhuma dor e muito menos fissuras, rasgados, tá bom? Rachaduras, ok? Deu para entender? Sim? Vamos para a próxima? Qual será mais, hein? Cremes e óleos na gestação previne fissuras? O que vocês acham, hein? Cremes e óleos previnem fissuras. A fissura, ela tira o sono da mulher, porque ela é muito, muito dolorosa. E o pior de tudo é que a fissura, esse rachado, ela é uma porta aberta para que vários micro-organismos venham entrar por ali e aí desenvolve outros problemas na sua mama, como por exemplo mastite, que é essa inflamação que acontece na grande maioria porque houve essa porta aberta por causa da rachadura. E aí, o leite, ele tem muito micro-organismo e a mama precisa ser limpa o tempo todo para que não fique nenhum resíduo de leite nessa mama. Em acontecendo uma fissura, esse resíduo de leite não contamine a sua mama, porque o leite azeda, né? Se tem uma coisa que azeda, é o danado do leite. Então você precisa fazer sempre essa limpeza, essa higienização da mama para evitar. Mas, falando então dos cremes e dos óleos, qual que é o problema? A mama, ela tem uma proteção natural. Aqui, na areola, se você observar em você, tem carocinhos. Esses carocinhos são glândulas sebáceas, é um nome diferente, né? São glândulas sebáceas. O nome dessa glândula aqui da areola é glândula de Montgomery. Essa glândula de Montgomery, sabe o que ela faz? Para que serve esses carocinhos que estão aqui na sua mama? Para produzir óleo. Você sabia? Exatamente isso. A mama, ela produz um óleo natural e que vai proteger toda a sua mama. E aí, quando você passa hidratante, outros tipos de óleos, e aí, por mais que seja natural, tem muito produto, sim, muito bom, só que esses produtos sempre deixam um pouco de resíduo na mama e isso não faz bem. E eu vou já explicar para você. Então, essa glândula de Montgomery, ela faz a proteção natural da mama. Não há necessidade de usar óleos, hidratantes para criar essa proteção. Porque o que acontece? Quando você usa um hidratante ou um desses óleos e depois precisa tirar, não pode ofertar a mama com nenhum outro tipo de cheiro a não ser o do leite materno. Bebê, assim que nasce, ele está se adaptando a tudo, acostumando com tudo. E aí o que acontece? Quando você oferta uma mama, tem um odor característico, um cheirinho de mãe, um cheirinho de leite, e aí você faz um outro preparo com um cosmético, por exemplo, por melhor que seja, eu entendo que há sim bons produtos, isso pode confundir o bebê.
é muito importante que você entenda que nos primeiros 30 minutos, ó, nos primeiros 30 dias é tudo desconhecido, é um processo contínuo de aprendizado e principalmente tudo é novidade. Então, quando você oferta uma mama com um produto, com um cheiro, com uma textura, então tudo isso pode sim, tá? Causar alguma confusão na hora desse bebê fazer a pega. Então, se você puder, evite usar óleos, evite usar hidratantes, salvo quando realmente houver a necessidade. Porque quando você for ofertar essa mama, você vai precisar tirar esse hidratante, vai precisar tirar esse óleo. Por mais que digam que é comestível, que não vai fazer nenhum mal, vai ter sim essa orientação de retirar todo esse produto para ofertar a mama, e principalmente por causa do cheiro. Ah, mas não tem cheiro e tudo. Vai por mim, confie, evite. Se realmente houver a necessidade, tenha todos esses cuidados, porque tem alguns hidratantes, tem alguns óleos que precisam fazer a higienização com sabonete, mesmo que seja um sabonete neutro. E aí tudo isso vai tirar a proteção natural da sua mama e realmente todo esse processo pode trazer mais dor de cabeça, um malefício do que mesmo um benefício propriamente dito, ok? Deu para você entender? Mas se você tem um óleo, acha bacana, quer usar, tome esses cuidados de ofertar a mama sempre bem higienizada, tá bom? E que você oferte apenas uma mama com seu cheirinho, com um gostinho de leite, que é o melhor. Para hidratar a mama, além desse óleo natural que ela tem, para evitar e tratar fissuras, nada melhor do que o próprio leite materno. Então, o que você faz? Você pega aquele leite que está saindo, está esguichando, ou você pode fazer uma pequena pressão aqui na areola, e então quando sair o leite você pode fazer massagens circulares no mamilo, em toda a mama com esse leite. Passou ali um pouquinho, o que você faz? Você vai fazer uma higienização apenas com água, toalhinha seca, em movimentos de apalpação, para não fazer nenhum tipo de esfregaço, principalmente no mamilo. O mamilo realmente fica dolorido, porque você pensa, a sucção, ela tem força. Então, por mais que a pega esteja correta, vai ter sim aquela sensação assim de que tá ardendo um pouco, e isso faz parte do processo, tá bom? Mas logo passa, porque vocês realmente vão se adaptando melhor e vai ficando bem mais gostoso, bem mais prazeroso, tá bom? E o que mais, hein? Vamos ver, essa aqui também é muito boa. Amamentar deitada causa otite. Ixi, que é isso? Otite. A otite é uma inflamação do ouvido, né? Agora, qual que é o problema de amamentar deitado, hein? O que vocês acham? Qual é o problema de se amamentar deitadinha na cama? Eu mesma amamentei muito, que era uma hora assim de descansar. Apesar de que a amamentação deitada, além da otite, pode trazer problemas muito mais sérios do que essa inflamação do ouvido. A questão da otite é porque quando você está deitada, esse bebê ele vai mamar e pode começar a vazar leite. No que vai vazando esse leite, ele pode chegar até o ouvido. E aí, quando entra esse leitinho aqui no ouvido, é onde pode desencadear um processo inflamatório. E aí, minha amiga, você não queira ter um bebê com uma inflamação de ouvido, porque é terrível, terrível. Principalmente porque é uma dor muito forte. Então, não causa otite. É claro, você vai ter que ter todo cuidado ao deitar, com o posicionamento. Você tem que estar sempre atenta, tá bom? Principalmente com regogito. Sabe quando o bebê regogita? E aí, nesse regurgitar, o volume e também a pressão é muito maior.
Então pode acontecer de realmente escorrer e aí pode trazer algum problema. Mas a verdade é que você precisa ter cuidado. Amamente deitada, sentada, como você se sentir mais confortável, tá bom? Mas sempre atenta. A amamentação deitada, infelizmente, ela causa às vezes o problema de obstrução nasal. O bebê, às vezes ele a mama prende o bebê, prende ali muito próximo do rostinho dele, principalmente nos primeiros dias que a mama da mulher tá bem cheia e muito cansada, né? Então pode haver uma pressão muito grande no rostinho do bebê e aí vai fechar as vias aéreas e ele não consegue respirar. Então, deitada, tem que ter muita atenção nesse sentido, tá bom? Porque a mãe ali, ela tá um pouco cansada, né? Bem pouco, muito. E aí, no que talvez ela se deixe debruçar, pode acontecer essa obstrução de tampar o narizinho e alguma coisa mais grave acontecer, como infelizmente já aconteceu, tá bom? E o que mais? Vocês estão gostando? Tá dando para entender aí como que é? Ó, o próximo, nós vamos falar aqui, ó, sobre peito pequeno não produz leite. Ah, essa aí é campeã. Gente, o que vocês acham? O leite pequeno, o peito pequeno produz menos leite do que uma mama grande? O que vocês acham? Gente, não há nenhuma alteração. O que acontece? A mama pequena ou a mama grande, ela não vai influenciar nessa quantidade de leite. Aí você fala assim, não, mas a mama grande cabe muito mais leite. Cabe muito mais leite, sim. Só que o que acontece? Quando você está amamentando, os primeiros dias a sua mama fica bem cheia. Só que ali depois de 2 semanas, entre 2 semanas e 30 dias, o final do primeiro mês, essa mama ela não vai mais ficar tão cheia como antes. Ela vai produzir leite, sabe que hora? Quando estiver amamentando. A produção de leite, depois de um período, ela se dá durante a sucção. Exatamente isso. Então, se a mama é grande, se a mama é pequena, à medida que o bebê for mamar, é que esse leite vai sendo produzido. E aí, você precisa estar atento só nisso. Se você consegue perceber que o bebê está alimentando bem, a curva de crescimento e desenvolvimento está bacana, é nesse sentido que você precisa se preocupar com relação à produção de leite, se ele está sendo suficiente ou não para o seu bebê, tá bom? Agora, mama grande, mama pequena, ambas conseguem sim sustentar, ser suficiente para o seu bebê. Tá? Se você tem a mama bem pequenininha, olha, não fique nervosa, porque sim, você vai amamentar. E olha, você pode ter certeza de que a sua mama vai crescer muito, e aí você vai precisar de um sutiã adequado para amamentar. Se você antes usava P, pode aguardar o M, o G, para que você fique confortável e segura, tá bom? Não deixe o tamanho da sua mama te deixar preocupada em ser ou não suficiente para o seu bebê, porque vai sim, vai dar certo. Confie no seu corpo, porque você vai ser bem leiteira, sabe? Ok? Impossível, você que vai ter gêmeos, será que você já ouviu assim, impossível de amamentar gêmeos? O que vocês acham, hein? Será que é impossível amamentar gêmeos? E a resposta é não, não é impossível, tá? E isso é fake news. Se alguém já disse para você, é fake news, porque sim, uma mãe de gêmeos pode amamentar juntos, entendem? Sem nenhum problema. E aí, olha, o que acontece? Quando você vai amamentar gêmeos, você pode amamentar um bebê e depois de um tempo você amamenta o outro, ok? Ou pode amamentar os dois ao mesmo tempo. Nossa, mas que loucura, como assim? Vou te explicar. O que acontece? É a posição transversal.
Ó, essa posição assim é a posição tradicional. A transversal é quando você vai pegar, virar o bebê e colocá-lo nessa mama esquerda, assim, ó. Percebe? Então, no que você faz? Tô colocando aqui mais alto, né? Mas para que todos possam ver. Quando você faz essa posição aqui, ó, então faz de conta que agora tem outro bebê aqui, ó. Então, esse tá aqui, né? Aí faz de conta que você vai pegar o outro. Você vai pôr ele aqui, ó. Percebe? Então, você pode fazer essa posição transversal ao mesmo tempo com os seus gêmeos, sem nenhum problema, tá? Não vai faltar leite. Uma mama não vai produzir mais leite que a outra, porque o que ela vai precisar é da sucção. Então, quanto mais o bebê mamar, mais leite essa mama vai produzir. E aí não vai ter nenhum problema. Então, você pega aqui, ó, põe aqui e vai e faz essa amamentação. Se você quiser amamentar os dois juntos, assim como eu estou mostrando, ótimo. Mas se você achar melhor amamentar um e depois o outro, também sem nenhum problema. Agora, o ideal é que você faça isso sempre numa rotina, tá? Porque senão pode trazer problema. Então, se você faz sempre com um bebê, faça uma rotina com esse bebê. Então, se você vai amamentá-lo, né, sempre nessa posição aqui, você pode ter um pouco de dificuldade com umas certas dores em cantinhos do seio, porque ele vai estar sempre na mesma posição e isso não é bom. É importante que você faça mudança de posição, porque assim você consegue pegar todo o leite de toda a mama, tá bom? Então, você fazer esse revezamento é importante. Então, você fez a amamentação de um bebê, você corre e pega o outro. Ah, mas qual que é a mama que eu vou dar? Eu vou dar a mama que tá cheia ou a mama que tá vazia? Você vai dar a mama que tá cheia, porque você vai ofertar toda essa mama primeiro para o seu bebê, para o primeiro gêmeo. E a outra que está cheia, você oferta para o outro. Por que que é importante você esvaziar bem a mama? Porque aí o que que acontece? O gêmeo, ele vai receber tudo que o leite tem para te dar. Leite anterior e leite posterior. Como assim? O leite anterior, depois de um período, nós já explicamos aqui tipos de leite, já tem gravado, vai lá, dá uma olhada para que você entenda bem. O primeiro leite do início pós-parto é o colostro, depois tem um leite intermediário e então o definitivo. O definitivo que está ali no final do primeiro mês, ele tem o anterior e o posterior. O anterior é o que sai nos primeiros minutinhos da mamada e ele é rico em água, porque ele precisa hidratar esse bebê. E aí depois daqueles primeiros minutos vem o posterior. Aí sim, com gorduras, proteínas, com todos os nutrientes que o bebê precisa para estar bem nutrido, tá bom? Então é importante que você oferte esse leite completo para o seu bebê, tanto um gêmeo quanto o outro, ok? Então, fica a dica, dá sim para você amamentar o seu gêmeo sem nenhum problema, ok? Bora lá para mais um? O que temos? Se não dorme a noite toda, é porque não está mamando bem. E aí, o que vocês acham, hein? O bebê que não dorme a noite toda é porque ele não está amamentando bem durante o dia? Sim ou não? A resposta é não, não quer dizer. Porque olha só, o metabolismo do sono do bebê nos primeiros 30 dias, ele é muito imaturo. Então, ele vai amadurecendo aos poucos. Nos primeiros dias, o bebê ainda está se descobrindo o dia, descobrindo a noite. A melatonina, que é o hormônio do sono, ele vai começar a ser produzido em maior quantidade. Inclusive, eu até já gravei uma live aqui falando sobre rotinas e lá eu dou dicas de alimentos que contém melatonina, alimentos que ajudam a produzir mais melatonina para fazer com que você vá trazendo para o leite materno esse hormônio para que seu bebê durma ainda mais tranquilo.
sem nenhum problema durante esse processo de aprendizado, tá bom? Corre lá, tá? Ó, tá jóia a nossa live. E aí, então, todo esse processo dos primeiros dias, o bebê tá se adaptando ao dia, à noite, e aí começar a organizar uma rotina para tudo isso é importante, mas o bebê ele vai sim acordar várias vezes, dia e noite, porque no início, nos primeiros dias, o bebê ele dorme ali de torno a 1 a 2 horas e aí ele acorda para mamar de novo. Esse acordar de novo é um instinto de defesa, de sobrevivência, porque ele precisa se alimentar. Lembra que nós falamos, no início, nos primeiros dias, na primeira semana, então, o estômago do bebê é bem pequenininho, então ele amamenta, logo digere e ele quer mamar de novo. Então, por mais que ele esteja dormindo, ele vai ser despertado por todo o seu organismo, pela fisiologia desse bebê, ele vai se despertar para procurar novamente a mãe para poder amamentar, ok? Então, não é motivo, tá bom? O bebê, ele não necessariamente, por mais que ele mame muito, ele vai dormir a noite toda nos primeiros dias. É claro que com o passar do tempo, vai tendo um espaçamento maior, ele vai dormir um pouco mais e aí você vai conseguir adaptar cada vez melhor essa questão da amamentação, tá bom? Mas não se preocupe, se o bebê, ele acorda várias vezes do dia, acorda várias vezes à noite, não quer dizer que o seu leite está pouco, fraco, não suficiente, mas faz parte de todo esse processo do bebê, tá bom? Deu para entender então? Então fique tranquilo, olha, minha irmã, nos primeiros 30 dias pelo menos, dormir a noite toda não faz parte de uma rotina normal de um bebê, mas é claro que tem outras que tem mais facilidades, né? Vai que dá certo com você. Mas eu quero te tranquilizar para que você não fique preocupado com isso, tá bom? Ah, bebê só chora de fome. Você já viu aquela? Bebê quando chora, corre, dá pra mãe porque é fome. Não, bebê tá chorando é fome. Não, bebê não chora só por fome. Bebê chora por frio, chora porque tá de xixi, de cocô, porque tá com fome, porque tá com sono. E como chora quando tá com sono? Então são vários motivos. Chora porque ele está num ambiente que não conhece, chora porque ele não está seguro, ou no ambiente, ou em um colo. Você sabia que uma pessoa com um perfume muito forte, isso pode incomodar o bebê? E aí quando fala assim, aquela mãe é muito enjoada, não sei o quê, mas é porque realmente, gente, ó, álcool, cigarro ou um perfume muito forte, esses odores muito fortes, isso incomoda muito o bebê. Então pode ser qualquer desconforto que vai fazer esse bebê chorar, tá bom? Não é só fome. E é por isso que quando eu falo de livre demanda, aí algumas pessoas pensam assim, mas eu vou ficar com o menino no peito o dia inteiro, a noite inteira. Não, a ideia não é isso. A ideia é você amamentar, perceber através de sinais que eu já mostrei aqui para vocês, quando o bebê fica assim bem largadão, tal, que é aquele sono pesado, ele vai dormir um pouco, tá? Mas nesses primeiros dias, ele logo vai ter fome novamente, tá bom? Então, livre demanda é isso, tá? Então, não necessariamente o seu bebê vai chorar por causa de fome. Pode ser dor, né? Pode ser cólica, pode ser algum outro desconforto que ele possa estar sentindo, e aí é importante que você observe. E na dúvida, viu, mãe? Seu bebê tá muito choroso, e aí você já tentou de tudo e realmente não consegue identificar qual é o problema, é muito importante buscar ajuda do seu pediatra, contar para ele. Tem alguns profissionais que se permitem, né, passar mensagem, gravar algo, então tudo isso favorece bastante. Percebeu algo diferente? Não tenha medo, procure ajuda sim, tá bom? E o que mais, hein? Para terminar, peito demais deixa mimada. Gente, e aí, hein? Peito demais deixa o menino mimado, será? Olha, peito demais
Não deixa o menino mimado, não. Peito de mãe deixa o menino se sentindo amado, se sente seguro, protegido. Ele vai crescer, desenvolver de uma maneira assim linda, ok? Então, peito demais não deixa mimado. Mas é claro que eu estou falando aqui para você desses primeiros 30 dias, tá bom? Porque depois de 30 dias é muito importante que haja uma rotina. E não porque você vai ficar mal e vai ficar negando a mama, de jeito nenhum. Mas é porque a rotina vai trazer segurança para esse bebê. E aí você vai ver que vai ficar tudo muito mais fácil. Porque à medida que ele cresce, que ele desenvolve, que o estômago vai tendo um espaço para mais leite, esse tempo que está digerindo todo esse leite, você consegue fazer outras coisas. Então tudo isso é muito importante, tá bom? Então olha, fique tranquila, eu espero que tenhamos ajudado vocês a desmistificar um pouco, né, sobre a amamentação. É um assunto muito extenso e eu acredito que quanto mais conteúdo a gente vê, a gente ouve, a gente estuda, a gente fica mais preparada para a amamentação, porque é um momento lindo, maravilhoso e passa muito, muito rápido. Poucas mães são as que conseguem amamentar até os 6 meses, mesmo sendo exclusivamente ou não. Então é muito importante você aproveitar todo esse momento com o seu bebê porque olha, quando você mal pensar, já vai estar engatinhando, correndo, e aí a introdução alimentar vai diminuindo o interesse na mama, então passa tudo muito rápido. E viver toda essa magia da amamentação de uma maneira sem trauma, sem dor, né? Tendo realmente prazer, alegria de ofertar a sua mama, vai sem dúvida nenhuma ajudar bastante nesse crescimento do seu bebê, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, foi bom, te acrescentou alguma coisa, te agregou valor aí na sua maternidade? Eu espero que sim, compartilhe, porque assim você também vai estar apoiando o nosso trabalho, tá bom? E até sexta-feira que vem com mais live, com mais conteúdo. E sexta-feira eu tenho uma convidada especial, é uma fonoaudióloga, e ela vai apresentar aqui para nós sobre a importância do aleitamento materno em todo o desenvolvimento anatômico e cognitivo do bebê, que aí você vai ver quanta coisa que esse aleitamento materno faz, não somente para não somente para alimentar, mas também em todo o corpo e principalmente nessa região da face, tá bom? Então até sexta-feira que vem, se Deus quiser, a todos que nos acompanharam até aqui, um beijo, tchau, tchau, gente, obrigada!